Olá, minhas queridas amigas e amigos, este é o quadro Contos Espíritas no canal do Lar Ismael no YouTube. Hoje nós vamos contar uma história de Edna C. M. Teixeira, do site Estudos Espíritas, que tem por título Curiosa Seleção de Obreiros. Um homem saiu a recrutar pessoas para a realização de um trabalho importante. Procurou os jovens. Muitos disseram que não tinham experiência nem vocação para o serviço. Alguns velhos discorreram sobre dificuldades de locomoção, raciocínio lento ou doenças que reclamavam repouso. Disse o homem: "Que farei?" E teve uma ideia. Contratou músicos e postou-se na esquina de uma praça movimentada. Ao som de tamborins, pandeiros, reco-reco, cuícas e muita cantoria, não tardou o enorme ajuntamento de pessoas de todas as idades. Era gostoso de se ver. Cantavam, pulavam, frenéticos. Todos queriam mostrar a boa forma e brincar de verdade, com o máximo empenho. Depois de algum tempo, dispensou os músicos e começou a falar sobre assuntos cívicos, deveres para a família, a pátria e a humanidade, coisas dessa grandeza. Como previra, notou que poucos ficaram ouvindo, muitos se foram. Continuou falando sobre moral e retidão do caráter, vigília religiosa e ensinos evangélicos. Aí a situação piorou. E não demorou a perceber pequena plateia ao seu redor. Finalmente conclamou a reduzida assembleia: "Agora preciso de operários, de gente para trabalhar. Quem se habilita?" Ficaram 5 jovens, 2 senhoras, um homem de meia idade e 2 velhos. Levantando as mãos para o céu, o recrutador orou jubiloso: "Graças te dou, meu Pai, por me teres concedido essa pequena multidão excelente." Um erudito, desses bem tolos que a tudo assistia, compadecido, aproximou-se dele, colocando a mão sobre seu ombro, lhe disse: "Pobre homem, perdeste uma multidão e ainda rendes graças? Havia mais de 1000 pessoas aqui." "Ah, meu irmão", disse o homem, "é porque tu não sabes. Cada um dos que ficaram vale por 1000 dos que se foram." E nós? Em que condição de obreiros nos situamos quando o Pai nos solicita o auxílio na tarefa de evangelizar? Esta é uma história que retrata muito bem o que acontece quando se necessita de pessoas para trabalhar na seara de Jesus. Nós estamos sempre prontos e dispostos a irmos a festas, passeios e ficar na ociosidade. Mas quando recebemos um pedido para um trabalho em ação ao próximo, muito dificilmente nos colocamos então à disposição, mesmo aqueles que se dizem cristãos. Isso é uma realidade. Vez por outra aceitamos o chamado. Mas vamos algumas vezes e fazemos uma grande publicidade disso, postando nas redes sociais a atividade e depois deixamos a tarefa ao meio, como consta na parábola do semeador, em que as sementes caíram no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa, pois a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. E é assim que acontece quando nós aceitamos sem estarmos dispostos realmente a realizar essa atividade com responsabilidade, por amor. E muitas vezes, quando chamados para uma tarefa humanitária e evangélica, dizemos que não estamos preparados para a tarefa e fazemos como muitos personagens dessa história. Terminou o show, vamos embora, dando desculpas disso ou daquilo, nos eximindo da responsabilidade. É muito bonito o que diz o recrutador, que aqueles que ficaram valem por 1000 daqueles que se foram. Isso é por conta da boa vontade. Os que ficaram são corajosos, dispostos a colaborar com Jesus. Recebem o convite e se sentem aptos a realizar a tarefa que será dada a eles de acordo com a sua condição evolutiva. Aí trabalharão na seara de Jesus. Isso nos lembra Maria de Nazaré quando visitada pelo anjo Gabriel. Depois de ouvi-lo, ela responde: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra", conforme registrou Lucas no capítulo 1, versículo 38. Também de Paulo, não é? Que ouvindo Jesus na entrada de Damasco diz: "Que queres que eu faça?"
Está em Marcos, no capítulo 10, versículo 51. Nenhum deles se preocupou se estava pronto ou não. Aceitam imediatamente a tarefa que lhes será dada, porque eles nem sabiam o que eles iam fazer, não é? Então, aqueles que ficaram com o recrutador, realmente eles valem muito. Eles irão produzir 1000 vezes mais do que aqueles que não aceitaram o convite. E se aceitassem, fossem lá sem disposição, sem vontade, indo por ir, esses atrapalhariam muito a execução da tarefa. Nós ainda não somos como Maria e Paulo. Então, ao ouvirmos o convite, devemos analisar com carinho, pensar que vai ser muito bom para nós estarmos com Jesus e assim aceitarmos. Jesus está nos chamando em todos os momentos para a sua seara. A vinha é grande, assim como o trabalho a ser executado, pois vemos a crescente necessidade de muitos dos nossos irmãos, assim como as nossas também. E nós vamos em busca daqueles que podem nos ajudar em nome de Deus. Então, queridos companheiros, vamos atender ao apelo do recrutador. Ele está selecionando-os de boa vontade, sejamos um deles. Vamos oferecer as nossas mãos a Jesus para o auxílio aos nossos irmãos. E vamos nos lembrar de agradecer se formos recrutados. Sejamos um trabalhador da última hora. Que Jesus esteja no seu dia.